Oi vocês, tudo bom? Eu sou a Nana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Livraneios. E hoje eu vou começar um quadro novo que eu tô muito animada. Eu gosto muito de histórias, no geral, eu gosto muito de escutar podcasts de histórias, por exemplo, Não Inviabilize. Mas eu também gosto muito daquele tipo de história que a galera manda ou que pegam na internet, que é do sou babaca por nananã, nananã, nananã. E aí julga-se se a pessoa é babaca ou não, porque junta duas coisas que eu amo muito: julgar pessoas e fofoca. E eu sempre quis fazer isso aqui no canal. Eu escuto bastante podcasts como Só Pode Ser História e Aconteceu com um Amigo de um Amigo Meu. Inclusive, amo os dois, recomendo. Vou deixar linkados aqui na descrição pra vocês poderem conhecer. Só que eu pensava que não tinha nada a ver eu fazer vídeo sobre isso, até que eu me dei conta de que podem existir babacas literários. E eu não estou falando de personagem, estou falando de pessoas que fazem babaquices relacionadas a livros. Então eu decidi pesquisar e realmente tem bastante coisa, então vai acontecer. Nesse primeiro vídeo eu vou trazer 3 histórias, mas vai variando de acordo com o tamanho da história que tiver, se tiver muita atualização, etc e tal, enfim. Peguei essas histórias do Reddit, eu vou deixar linkadas aqui na descrição também. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui, curte o vídeo e deixa nos comentários. Se você tiver história, inclusive, pode me mandar por e-mail, livraneios@gmail.com. Se você tiver outras histórias que você já viu no Reddit e tiver a ver com livros, né, e quiser me indicar pra eu poder ler, deixa aqui nos comentários. Enfim, ai, tô muito animada. E também comenta a sua opinião, se as pessoas aqui que eu vou falar são babacas ou não. Vamos lá, então. Primeira história. Sou babaca por pedir que meu namorado pare de ler um livro se ele não pretende fazer uma leitura crítica dele. Eu acho meio babaca. Você tá cagando regra na leitura dos outros. Eu não gosto disso, mas vamos lá. Meu namorado lê muito e isso é uma das coisas que eu mais amo nele. O gosto dele é bem variado. Então é tão comum encontrá-lo lendo um romance de zumbis ou Harry Potter pela 100ª vez, quanto um livro mais sério e denso. Esse era do segundo tipo. Tá, tô entendendo aqui o que vai acontecer, mais ou menos. Já tô mudando a minha opinião. Quer dizer, vamos lá, vamos continuar. Perguntei o que ele estava lendo e ele respondeu que era um livro escrito por um antropólogo na década de 1930. Isso despertou minha curiosidade, então pedi que ele me explicasse melhor. Resumindo, o livro faz uma análise de várias civilizações ao longo da história e defende que todas seguiram um mesmo padrão. Segundo o autor, sempre que uma sociedade se tornava mais progressista em relação à sexualidade, por exemplo, deixando de valorizar tanto a monogamia, ela inevitavelmente entrava em declínio. Conservador, né? Tudo bem. Obviamente, recebi essa conclusão com bastante ceticismo e perguntei ao meu namorado se ele realmente acreditava no que estava lendo. Ele respondeu que não via motivo para não acreditar. Então pedi que ele exercitasse um pouco o pensamento crítico e pesquisasse mais antes de formar uma opinião sobre um assunto tão importante. Ele começou a rir e descartou o que eu disse, falando: é só um livro, não vai mudar o mundo. Já me irritou. Insisti e disse que aquilo parecia propaganda escrita por algum incel e falsamente datada da década de 1930. Também falei que reproduzir e perpetuar aquelas ideias era perigoso, porque poderia incentivar a culpabilização de mulheres por sua vida sexual, slut shaming, e representar um retrocesso para o movimento pelos direitos das mulheres. Ué, mas só as mulheres? Eu me perdi, eu acho. Enfim, ele respondeu que não se importava nem um pouco com isso. Homem, né? E perguntou por que eu achava esse assunto tão importante, já que nunca tinha me visto me preocupar com slut shaming antes. É, duvidoso, no mínimo. Eu tô com a raiva de todo mundo. Respondi que meu histórico era irrelevante para a discussão e que a igualdade sexual era uma questão importante independentemente disso. Depois falei que se ele ia aceitar automaticamente tudo que aquele livro dizia como verdade, então talvez fosse melhor nem continuar lendo. Assim, eu acho que uma coisa para esse tipo de livro é você ler pra ver o ponto de vista do autor, né? Pegar pontos de vista diferentes. Mas mas aí você tem que pensar, né, também. Você tem que refletir sobre o que você tá lendo, porque senão você vai ler e você não vai nem considerar que aquela coisa pode ser verdade, nem como se fosse mentira. Você vai ler como se fosse só uma fábula? Não sei. Não sei como funcionaria isso. Ele ficou irritado e elevou a voz, dizendo que nunca me diz quais séries eu devo assistir ou com quem devo sair, então eu deveria parar imediatamente com esse tipo de atitude. Expliquei que eu não estava dizendo que ele não deveria ler o livro, só achava que, no mínimo, ele deveria pesquisar argumentos contrários, porque as ideias apresentadas ali poderiam ser bastante prejudiciais. Ele discordou e respondeu que, se eu achava isso tão importante, então eu mesma deveria fazer essa pesquisa pra ele. Ai, que bonitinho! Ele quer na mão dele a pesquisa. Eu disse que faria isso só para ele parar de discutir comigo, mas fiquei pensando, eu fui a babaca nessa situação? Eu sei que tecnicamente fui um pouco controladora, mas achei que tinha um bom motivo. Minha intenção era só dar um empurrãozinho para que ele olhasse o assunto de forma mais crítica, mas a conversa acabou saindo do controle. E, gente, eu peguei essa história do
do Reddit. Eu não tinha lido ainda, eu não li nenhuma delas, eu só traduzi. E os usuários do Reddit votaram que ela é a babaca. E eu vou abrir aqui pra poder ver os comentários junto com vocês, porque eu quero entender. Porque assim, nesses Reddits, no Am I the Asshole, que é o fórum do Reddit, de onde vem a maioria dessas histórias, as pessoas podem votar se elas acham que a pessoa é babaca, e as opções são babaca, não é babaca, ninguém é babaca, todos são babacas, ou falta informação. E assim, eu não achei ela babaca, eu achei que no máximo seriam todos são babacas, porque, tipo, ela tá enchendo o saco por causa no livro e que ele tá lendo, e ele é um chato porque, por causa das coisas, acho que principalmente por causa da forma como ele reagiu, sabe? Mas realmente, eu não sei, é porque eu acho que ela tá certa, sabe, no que ela tá falando. Deixa eu abrir aqui os comentários. Primeira pessoa falou, só deixa ele ler os livros deles, pelo amor de Deus. Uma outra pessoa falou, você é babaca. Primeiro, porque soa como se você não tivesse lido o livro você mesmo. O que significa que você não está em posição de dizer a ele sobre o que se trata e o que ele devia estar absorvendo daquilo. Eu estou traduzindo aqui na íntegra, tá? Porque eu esqueci de pegar os comentários pra traduzir. Segundo lugar, o seu comportamento é controlador e você não tem o direito de dizer a ele como engajar com a mídia que ele consome. Terceiro, ele pode de fato estar engajando com aquilo, interagindo com aquilo criticamente, mas não da forma como você reconhece. Você o surpreendeu com uma série de perguntas bastante acusatórias e depois sugeriu que ele parasse de ler quando ele não respondeu da maneira que você esperava. Mas você não sabe se ele está realmente interagindo com as ideias da maneira dele. É um ponto, realmente. E aí teve uma pessoa que colocou info, que é o que eu falei, falta informação. Você leu o livro em questão ou tem um bom conhecimento de antropologia? À primeira vista, você é a babaca. Seu comportamento é extremamente controlador. Você está presumindo que ele não está analisando o material criticamente, presumindo que os argumentos apresentados no livro estão errados porque conflitam com a sua visão do mundo. Ele está lendo Sexo e Cultura, não é? Unwin examinou cerca de 80 sociedades e descobriu que havia uma forte correlação entre monogamia e vigor social. E fez isso sem emitir um juízo de valor sobre os costumes sexuais. Se você quer conversar com seu namorado sobre o assunto, talvez seja melhor ler o livro e discutir o tema com ele, em vez de agir partindo de uma posição de superioridade moral / intelectual. Concordo. Eu não sei sobre a parte do livro que o Unwin, eu não sei nem se o livro se chama Sexo e Cultura em português também, tá? Eu acho que não tem esse livro em português. Mesma coisa. Sim, claro, não cabe a você dizer a outro adulto como ler e pensar sobre o que está lendo. É verdade. É que eu não sei se eu usaria babaca como a palavra. Mas pode ser. Realmente, acho que mudei minha opinião. Acho que ela é a babaca. E o namorado dela, meio burro. Próxima história, vai. História 2. Sou babaca por ficar magoada porque meu namorado terminou o livro que estávamos lendo juntos sem mim. Não é babaca, estou com você, diva. Equivale a você tá vendo uma série com seu cônjuge e ele terminar sem você, assistir um episódio sem você. Não existe isso, gente. Não existe. Mas vamos lá, vamos descobrir também, porque às vezes ela parou de ler. Às vezes o livro é muito curto e ela é muito lerda, não sei. Para dar um pouco de contexto. Há 1 ou 2 meses, meu namorado e eu estamos lendo um livro juntos. A ideia era ler 3 capítulos curtos por dia e depois conversar sobre ele. E isso tem sido muito divertido. Ele é o babaca. Próxima história. Ontem, porém, quase não conseguimos conversar. Quando liguei pra ele a caminho do trabalho, ele parecia completamente desinteressado da conversa. Então, perguntei se ele preferia que eu ligasse mais tarde e ele disse que sim. Depois, quando fomos conversar antes de dormir, também praticamente não conversamos. Ele foi direto para a leitura do livro, porque estava alguns capítulos atrasado. E eu acabei dormindo porque estava cansada e chateada. Às 2 da manhã, ele me ligou. Conversamos sobre o fato de eu estar magoada, porque mal tínhamos falado durante o dia. Ai, que chata. E foi aí que ele comentou que tinha terminado o livro, meu Deus. Só piora. Como ele só foi dormir às 4 da manhã, deixamos o restante da conversa para o dia seguinte. Enfim, indo direto ao ponto. Eu disse que fiquei um pouco triste por ele ter terminado o livro sem mim. Principalmente porque ainda faltavam 9 capítulos. Ou seja, uma parte considerável da história. Gente, 9 capítulos. Se eles estavam lendo 3 por dia, são 3 dias. Por que ele fez isso? Ele explicou que não conseguia dormir e também estava abalado com a situação que aconteceu mais cedo. Então acabou terminando o livro. Mona, vai ver um filme, vai ler outro livro, vai ver uma série, sabe? Eu fiquei triste. Eu ia ficar bolada também. Ela tava sendo uma chata. Mas peguei spoiler. Não do que aconteceu, mas é porque no meu roteiro eu botei a tradução da história e embaixo eu coloquei se a pessoa foi considerada babaca ou não. Perguntei porque ele simplesmente não leu um dos outros livros que já estava lendo e ele respondeu que simplesmente entrou no embalo e continuou. Segundo ele, pensando racionalmente, isso não faz tanta diferença. A diferença é apenas emocional. Por que homem é assim, cara? Por que homens acham que o emocional é menos importante? Gente, é um livro. É óbvio que não tem nenhuma importância no grande rolê das coisas. Mas vocês estão num relacionamento. O emocional é parte desse relacionamento. Ai, me irritei.
Não gostei. Eu não gosto de ficar chateada com ele, e no fim das contas é só um livro, mas fui babaca por ficar magoada? Eu não acho. Resumo, meu namorado terminou o livro que estávamos lendo juntos sem mim e acha que isso não faz tanta diferença. Eu fiquei magoada, fui babaca. Os dois são babacas, eu vou dizer isso. Os usuários consideraram que ela é babaca, e eu vou ver os comentários com vocês. Mas, na minha opinião, os dois são babacas. Ele por ter terminado o livro, sendo que ele tinha 1 milhão de outras coisas pra fazer, e depois ter tratado isso como se não fosse grande coisa, sendo que os dois estavam lendo juntos. Tipo, tinha um rolê ali. É uma dinâmica deles, sabe? E aí, eu ficaria chateada também. Óbvio, eu acho que ela se torna babaca a partir do momento que ela vai ficar levando isso pra frente, mas ficar chateada naquele primeiro momento, eu acho que é total direito dela e eu também ficaria. Vamos lá, vamos ver os comments. Primeiro comentário que eu vejo. Info. Quantos anos vocês dois têm? Parece que estão se chateando tanto com isso, mas geralmente quando algo parece histérico é porque já aconteceu antes. Ou seja, geralmente há uma razão para qualquer reação emocional, mesmo que pareça desproporcional. A gente não sabe o histórico desse casal, né? Mas eu não achei que faltou informação, eu achei que é isso. Não, você não explodiu nem nada. Você tem direito aos seus sentimentos, contanto que não desconte nele. Talvez você possa apenas dizer a ele o quanto esse tempo junto significa pra você. Ai, gente, mas é foda você ter que ficar dizendo essas coisas. Ela respondeu: eu não gritei com ele nem nada, mas disse que tinha gostado muito de ler com ele e de estarmos no mesmo ponto do livro para podermos discutir e analisar juntos. Mas ele disse que não tínhamos feito isso ultimamente, porque ele se esqueceu de ler um dia e que não achava que faria diferença. Não é nada demais, mas ainda assim foi um pouco decepcionante. Ai, ia ficar puta. Não, ler um livro ao mesmo tempo é uma ideia muito fofa. Ele ficou chateado e provavelmente não percebeu o quanto isso era importante pra você. Você ficou magoada e disse isso a ele. Os sentimentos de ambos são válidos, exatamente. Ela agradeceu o comentário e a pessoa disse: de nada, você pode achar que a experiência foi arruinada, mas ainda pode discutir o resto do livro como antes. Você ainda pode tirar algo de bom disso, contanto que ele não revele o final. Se ele revelar, termine o relacionamento. Eu achei válido. Termine o relacionamento. Ela respondeu: quando eu terminar o livro, estou ansiosa para discuti-lo com ele. Ele sabe que é melhor não falar sobre isso comigo antes de eu terminar, porque ele já me contou um spoiler antes sem querer. Motivo de término. Gente, mas assim, votaram que ela é a babaca. Mas eu só tava vendo comentários de pessoas que não acham que ela é babaca. Mas aí chegou um que acha. Nossa, você é babaca. Por que está fazendo um drama tão grande por causa de um encontro para ler um livro juntos? Receio que você tenha uma vida longa e difícil pela frente, onde pequenas coisas como essa te deixam completamente obcecada. Você precisa aprender a simplesmente deixar essas coisas pra lá, porque no fim das contas nada disso é realmente importante. Então, não é mesmo. Mas é um bagulho deles. Tipo, eu acho que justamente são essas pequenas coisinhas que a gente pode se obcecar no dia a dia e que a gente pode, tipo, criar essas pequenas dinâmicas que fazem com que a vida seja tolerável, sabe? Se a gente simplesmente, não, isso daqui não é importante. Nada é importante. Galera, vamos combinar? Às vezes nem o nosso emprego é tão importante assim. Então, qual é o sentido da vida? A outra pessoa falou: vocês têm uma atividade em comum, mas você o pressionou para parar ou o acusou de estar indo rápido demais. E o pior é que você acabou dormindo. Hã? Vamos lá, não deixe que isso se transforme em algo negativo. Não foi ela que acabou dormindo, ele que ficou acordado. Aí ela falou: você poderia esclarecer? Não tenho certeza se entendi completamente o que você está dizendo. Aí ele falou: ok, vou tentar esclarecer. Aí ele fala que o subreddit não é pra essa função, é basicamente, tipo, alguém me falou que eu sou babaca e que é sobre conflitos reais, não possíveis ou imaginários. Portanto, não se surpreenda se ele for removido. Ah, tá. Eu acho que foi arquivado mesmo, inclusive. Aí tem a parte da atividade em comum, sobre pressionar e tudo mais. Entendi, esqueci da segunda parte. Fazendo isso, você transforma a diversão em trabalho. Ai, gente, mas não é que é trabalho, é simplesmente, pô, é uma dinâmica, um negócio legal, uma gamificação, sabe? Pra mim funciona muito essas coisas. Então, tipo, maratona literária, por exemplo, a galera, você se cobra pra ler. Gente, eu nem leio. Dessa vez o livro estava tão interessante que ele não conseguia parar de ler. E se da próxima vez o livro for tão chato que ele durma no primeiro capítulo? Ele não te contou o final, ou contou. Vocês ainda podem conversar sobre isso, tudo bem. Então por que você está fazendo tempestade em copo d'água? Aí a parte do adormeceu. Entendi que você deveria ler mais do que consegue porque acabou adormecendo e que vocês não moram juntos. Essas ligações depois da leitura. Então, se ele não for um stalker com câmeras no seu quarto, ele não poderia saber. Não faz muita diferença para o meu julgamento, mas estou certo? Gente, essa pessoa viajou na maionese. E aí ela explica de novo. Já estava explicado. Essa pessoa é um homem, tenho certeza. Que eles não tinham planejado terminar o livro naquela noite, que ele ia ler um pouco depois, porque tinha esquecido de ler uma noite. Tipo, ele ia só compensar. Não era pra terminar o livro. E tínhamos tido um dia difícil, então eu acabei dormindo enquanto conversávamos por FaceTime. Ele propositalmente leu mais adiante, terminou o livro, o que me magoou. Mas vamos começar um novo livro em breve e ele já sabe que precisa me consultar antes. Eu acho que ninguém é babaca, gente. No grande rolê das coisas, sabe? Já se resolveram. Aí uma pessoa
Aí um idiota que comentou, sua vida deve ser muito boa se você se incomoda com alguém que quer terminar um livro. Meu Deus, você é babaca. Aí ela disse, sinceramente, se fosse em qualquer outra ocasião, provavelmente teria apenas me decepcionado em vez de magoado. Mas foi um dia difícil, em uma semana já difícil. Mas entendo o que você quer dizer. Eu entendo o que ela quer dizer também. E eu acho que ela só é babaca se ela ficou enchendo a do saco por causa disso. Mas eu acho que ninguém é babaca. Vamos pro próximo. História 3, essa daqui me soa babaca. Sou babaca por não comprar o livro do meu amigo? Eu acho que sim. Eu, 25, homem, conheço o Tom, 22, homem, há 4 anos. Ele é escritor e diretor independente. Não é famoso, caso isso seja relevante, mas escreve e produz vários projetos diferentes e costuma contratar freelancers para ajudar a transformar suas ideias em realidade. Ao longo desses anos, fiz muito trabalho de graça para ele, simplesmente por gentileza. Ele não é rico, mas também não passa necessidade. De qualquer forma, eu nunca quis receber dinheiro, só queria ajudar. Sou músico nas horas vagas e sempre pensei que adoraria se alguém me desse uma força com meus próprios projetos. Deixei que ele usasse livremente dezenas de músicas e instrumentos originais que compus e gravei sozinho. Também escrevi e gravei a música de abertura do site dele e fiz algumas falas de dublagem para alguns dos projetos dele. Só para deixar claro, eu não sou músico profissional. Música é apenas um hobby para mim. Tenho um emprego em tempo integral. E fiz tudo isso sem pedir ou esperar nada em troca. Eu acho que você estava esperando algo em troca, porque você tá caminhando aqui, tipo assim, olha só o tanto que eu fiz pra ele e ele nem me deu o livro dele, sabe? Eu nem li a história, mas eu acho que é pra esse lado que estamos indo. A única coisa que eu provavelmente recusaria seria se ele quisesse que eu fosse até a casa dele para dirigir minhas gravações. Mas, como minhas músicas e arquivos podem ser gravados e enviados digitalmente, nunca achei que fosse um grande esforço. Acontece que há 4 dias ele me perguntou se eu compraria um exemplar do livro novo dele. Isso não se pergunta, né? Eu respondi que não. Porque além de realmente não estar com dinheiro sobrando pra lazer no momento, senti que ele estava ultrapassando um limite ao me pedir dinheiro depois de todo o trabalho gratuito e de todas as músicas que eu já fiz pra ele. Gente, eu tô falando que ele... eu nunca pedi nada em troca. Você claramente estava esperando alguma coisa em troca. Você estava esperando o momento em que poderia ter alguma coisa pra você pedir em troca. Saiu jogando isso. Gente, eu só falar, não vou poder. Ele ficou chateado e disse que eu estava mudando de atitude e que eu não apoiava os amigos. Também falou que nunca imaginou que existisse um limite para o quanto eu estaria disposto a fazer pelos projetos dele. Caraca, você é muito folgado, velho. Aquilo me fez sentir desrespeitado, então respondi que a maioria das pessoas, amigas ou não, no mínimo cobrariam pelo trabalho de criar obras originais. E que ele deveria, no mínimo, parar de tratar as pessoas como se fossem uma máquina de distribuição gratuita de conteúdo e depois ainda pedir dinheiro a elas. Pô, mas ele tava vendendo o livro na mão, tipo assim, porque autores normalmente, pelo menos aqui no Brasil é assim, essa história é gringa. Quando eles lançam um livro, eles recebem uma quantidade de exemplares. Aí eu não sei se eu acho que eles têm que vender esses exemplares ou comprar, né, enfim, da editora. Não tem um X período do contrato, eu não sei direito como funciona, mas eu sei que tem isso. Alguns contratos, algumas editoras vão ter isso. E, tipo, você recebe 100 exemplares do seu livro, dos 500 que foi a tiragem, e aí você tem que vender esses 100. Então, eu não sei se é isso, se é, tipo, ele tava lá com um exemplar e falou, tipo, você vai comprar. Ou se era, tipo, lançou numa editora, e aí ele falou, vai lá comprar na livraria, sei lá. Mas ele se recusou a ouvir e continua acreditando que eu estou errado. Desde então, continuamos conversando e trocando mensagens normalmente, mas ele ainda está ressentido por eu não ter comprado o livro. De vez em quando ele tenta recomeçar a discussão, mas eu sempre digo que quanto mais ele insiste, menos vontade eu tenho de ler o livro no futuro. Eu só queria me posicionar e impor um limite, a situação não me pareceu certa. Comecei a sentir que estava sendo explorado. Ao mesmo tempo, me sinto mal por ter magoado meu amigo. Nunca foi minha intenção ferir os sentimentos dele, ou fazê-lo pensar que não o apoio. Eu realmente quero vê-lo ter sucesso e acredito de verdade no trabalho que ele faz. Fui babaca? Os usuários votaram que ele não foi babaca, mas vamos ler alguns comentários. Porque assim, pra mim, foi o que eu falei, é uma situação meio dúbia. Eu achei ele meio babaquinha, até o momento que o cara entra em cena e começa a fazer um escândalo, porque aí eu já começo a achar todo mundo babaca, mas principalmente o amigo que lançou o livro. Porque, tipo, é aquilo, é o tipo de amiga que eu sou. Se você lançar um livro, se você lançar uma loja, se você, enfim, e eu tiver condições de ajudar, de comprar e tal, eu vou fazer. Ou vou ajudar divulgando também e tudo mais. Mas no caso a gente tá falando de compra. Então, eu faria isso, mas eu não esperaria que um amigo meu fizesse por mim. Não porque os meus amigos não fariam, mas porque é meu. Eu jamais vou esperar outra pessoa fazer alguma coisa pra mim ou me dar alguma coisa. Porque não é obrigação da pessoa de fato, sabe? E assim, só que aí me pega muito o fato do cara ficar, porque eu sempre fiz isso, aquilo, outro. Óbvio, você fez 1 milhão de coisas.
mas seria muito legal se o cara, já que ele faz tanta questão de você ler o livro dele, não é só sobre dinheiro, te dar o livro. Mas, ao mesmo tempo, não é porque você fez que ele tem a obrigação de te dar o livro, sabe? Primeiro comentário, não é o babaca. É meio sacana pedir na cara dura pra alguém que já faz um trabalho gratuito pra você pagar por algo que é seu. Aí alguém respondeu, essa é a única resposta correta na minha opinião. Se fosse pra mencionar algo, o amigo do autor deveria ter incluído uma dedicatória em algum lugar do livro, agradecendo por ter ajudado a concretizar o projeto. O amigo autor, né? É que amigo do autor, no caso, é o amigo do autor do post. Ele deveria ter te dado um exemplar do livro dele. Não é o babaca. Ele me disse que não achava que houvesse um limite para o quanto eu faria pelos projetos dele. Então ele admitiu abertamente na sua cara que achava que não deveria haver limites para a quantidade de tempo, esforço e dinheiro que você gasta para ajudá-lo. Esse homem parece ser um aproveitador que vai tirar proveito até você não ter mais nada para dar e depois fazer você se sentir culpado por isso. Exatamente como está fazendo agora. Ele deveria ter parado de insistir no livro assim que você disse não. Mas em vez disso, continua ignorando seus pedidos para parar porque ainda se acha no direito de ficar com seu dinheiro. Se eu fosse o autor da publicação original, me perguntaria se, ao não oferecer serviços gratuitos aparentemente ilimitados, essa pessoa ainda seria minha amiga. E eu acho que esse é o ponto final. Gente, todo mundo tá falando que ele não é babaca, realmente eu acho que não. Eu acho que tem nuances, mas o cara realmente deixa de ser qualquer chance dele ser babaca. Porque assim, na verdade eu tava achando babaca só pela forma dele contar, porque eu acho que é aquele tipo de narração que faz com que a pessoa te prepara pra você já ir com um viés, sabe? Pro ponto principal. Mas de fato, assim, vendo a história, não tem como ser babaca, você não tem obrigação, de fato. Como ele falou, ele não tá com condições de comprar o livro de qualquer forma, não é simplesmente porque ele acha que ele merece ganhar de graça, é simplesmente porque ele não consegue. E aí o cara ainda vai cobrar, sabe? Tipo, isso pra mim é surreal. Não cabe na minha percepção de mundo. Desculpa, moço, por ter achado você babaca antes. Eu achei que era tipo assim, ai, lançou um livro, eu não quero comprar, me dá de graça, mas tem todo um por trás, né? Enfim. Então é isso, gente. Essas foram as primeiras 3 histórias do nosso novo quadro. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu me diverti bastante. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais pra você acompanhar todo o resto que eu tô postando. E deixa nos comentários a sua opinião sobre essas histórias. Se você tiver alguma, não esquece de me contar aqui nos comentários, me mandar por e-mail, links também de histórias legais envolvendo livros sempre, pra gente poder continuar com esse quadro que eu achei muito legal. Ai, tô muito animada. Então é isso, um beijo e tchau, tchau.